Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem informação sobre o futuro de Nino, galera, e informação sobre goleiro que foi oferecido ao Palmeiras, e informação sobre Flaco Lopes, e também o pessoal do Link Sport Clube falando sobre essa possível saída do Maurício. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bom, tem tanta coisa, largo tudo de uma vez, a gente segura ao longo da... Por exemplo, vamos lá, eu vou falar os tópicos e você aí do estúdio define, você, o Fabrício, enfim, o pessoal da produção, quais segura são os aquela do zagueiro lá. Agora. Do zagueiro. Temos novidades do Nino, ou seja, novidades ruins pro torcedor do Palmeiras, pro torcedor do Fluminense, novidades ruins, enfim, todo dia. Tudo bem que agora com o clima de Copa do Mundo, são poucas as perguntas sobre o Nino, e o Nino, cadê o Nino? O Nino volta pro Fluminense, o Nino vai pro Palmeiras. Enfim, hoje tive uma confirmação, enfim, um avanço nas últimas apurações que a gente tem colocado aqui no Fala Fonte. No começo dessa semana, o Zenit fez uma reunião, comissão técnica, dirigentes, enfim, pessoas próximas ali do entorno da estrutura do Zenit, para definir o rumo de alguns jogadores. O Zenit contratou essa semana o Felipe Augusto, informação que nós trouxemos recentemente, ex-atacante do Corinthians, estava no futebol da Turquia. Sobre saídas, o Zenit bateu o martelo que fica o Nino ou no máximo se transfere para o futebol espanhol. Para o Brasil não vai ter negociação, então nesse momento o Fluminense fora da jogada, Palmeiras também fora da jogada. O que fica em aberto aqui é a questão da Espanha. Como há aquela restrição ainda por conta da União Europeia, faz pouco sentido um clube espanhol ali tentar dar a volta a isso e conseguir a contratação do Nino por questões burocráticas, por questões jurídicas, mas há de fato um clube espanhol interessado, fez uma abordagem, está tentando fazer ali uma avaliação junto à UEFA, junto à FIFA, enfim, aos poderes principais do futebol internacional, para tentar passar por cima dessa restrição. Se conseguirem passar por cima dessa restrição, o Nino topa. O Nino toparia trocar o Zenit pelo futebol espanhol e não mais o Zenit pelo futebol brasileiro. O caminho do Nino então é esse, meus amigos. Ou permanece no Zenit com quem tem contrato, ou ruma para o futebol espanhol, a depender aí das restrições jurídicas por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Para o Brasil, nesse momento, fora de cogitação, a proposta do Fluminense não foi suficiente, a proposta do Palmeiras não foi suficiente, e mais, o próprio Nino, depois de algum tempo, achou por bem não voltar agora, ficar entre Rússia e a Espanha. Isso é uma notícia muito ruim pro Fluminense. Até foi o Felipe Chorão mandou aqui no nosso chat. Palmeiras e Flu nem queriam mais, queriam sim, viu? Principalmente Fluminense, que mesmo tendo contratado o Thiago Silva, conversei com algumas pessoas ali, falaram que não diminuiu em nada o interesse pelo Nino. Mas agora o Bruno Andrade informa aqui com exclusividade no Fala Fonte que Nino descarta a volta ao futebol brasileiro neste momento. Eu acho também, Bruno Andrade, que a pedida do Zenit estava muito alta. Os clubes brasileiros aqui, Palmeiras e Fluminense, que eram os mais interessados, não chegariam a essa pedida, né? Quem não nasceu no... Galera, muita grana pelo Nino, né? O Palmeiras já descartou o Nino faz tempo, né, galera? Trouxe apenas a atualização que o Nino não vem nem para o Palmeiras e nem para o Fluminense, né, galera? Que fique lá na Europa mesmo, né, galera? Agora vamos ver o que o pessoal do Link Sport Clube está falando sobre o Danilo, que tem time até dos Estados Unidos. Talvez até ele pode ir jogar no futebol americano, né, galera? País. E pegou a nacionalidade e tá fazendo bonita, nosso querido Maurício. Tem um post aí do Palmeiras, parabenizando o Maurício e também parabenizando o Gustavo Gomes e Sousa. Mas agora para falar do Maurício, o Thiagão, Vicky e amigos estão acompanhando a gente. Deixa o like aí pra nós, hein? Eu vou daqui a pouquinho fazer um giro do nosso chat, porque o Maurício está na mira do Atalanta lá da Itália, tá? O meio atacante Maurício do Palmeiras e da seleção do Paraguai está na mira do Atalanta da Itália e também de times da MLS dos Estados Unidos. A informação foi apurada pela ESPN nessa terça-feira. A reportagem pôde saber que o atleta tem sido alvo de sondagens e que o time italiano sinaliza como oferta na casa de 18 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 106 milhões de reais pela cotação do dia, sendo hoje o principal favorito a ficar com o atleta caso o Palmeiras aceite fazer uma negociação. A pergunta é: o que falta para aceitar essa negociação, Palmeiras? É levar no aeroporto? Eu levo. Você leva, Thiagão? Pô, você leva, Vitor? Claro. Tem 3 aqui. Então, o que não falta? Não, tem muito mais milhões de jogadores. O que será que falta de torcedores para essa negociação ser concretizada? E ainda sobre o Maurício, nós tivemos as declarações aí do Gustavo Alfaro, né, que é o técnico da seleção do Paraguai,
E que ele fala ali, ele dá uma entrevista falando da intensidade, né? Que o Maurício não jogava os 90 minutos porque faltava intensidade, o que pode explicar as más atuações dele aqui no Palmeiras pós-março ali, porque no comecinho do ano, pela segunda temporada seguida, ele foi bem, depois teve uma queda. E agora ele recuperou. Então, assim, também, vamos ver o copo meio cheio? Ele não é vendido, mas ele volta numa condição física melhor do que ele saiu. Será que aí ele pode ter um aproveitamento melhor no Palmeiras? Ou não vamos nem saber disso, já vende? E aí, Vicky? Olha, eu acho que tem que ser vendido por conta das ambições de mercado do Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje precisa de algumas contratações pontuais, nada que tenha que mudar completamente o time, uma reformulação, mas precisa de algumas contratações pontuais. Você vê aí no radar Gabriel Jesus e Danilo. Veiga? O Veiga já é do Palmeiras, né? Seria apenas um retorno. Mas repatriá-lo? Mas aí, olhando pela questão do custo financeiro, né? O custo financeiro que o Palmeiras precisa. O Veiga tem que seguir outro caminho, né? O Veiga, somos muito gratos por tudo que ele fez no Palmeiras, mas pra mim a era Veiga já acabou, né, galera? Pra ir no mercado e trazer algumas peças que há muito tempo é ventilado no time, então precisa do quê? Dinheiro em caixa, né? E isso é a relevância da questão. Então acho que o Palmeiras não se pode dar o luxo de recusar uma proposta pelo Maurício por conta disso. Só que eu não tenho a ousadia de dizer que ele é um bagre, que ele é um lixo, que ele é descartável do Palmeiras, porque é um jogador jovem e é um jogador que tem uma certa qualidade. O que é o maior problema do Maurício é a falta de regularidade. É ele fazer jogos bons e manter isso de uma forma regular. Só que o Palmeiras também passou, o Maurício chega em 24 no Palmeiras, e ele chega em um Palmeiras se reencontrando. Então, o Palmeiras de 24 e 25 é um time em uma queda de desempenho técnico. E isso reflete até nas campanhas das últimas 2 temporadas, né? Que foi 2025 passou sem ganhar nenhum título e 2024 apenas no Campeonato Paulista. Então, isso mostra que é um time também que estava todo desencaixado. A tendência agora é o Palmeiras ter um encaixe maior, né? O Palmeiras já fez um primeiro semestre mais tranquilo, com desempenhos mais convincentes contra times do G6, que era uma crítica que rondava bastante, foi bem nos clássicos, já ganhou o Paulista, tá ok. A tendência é melhorar ainda no segundo semestre. Então, você olhar e ter um Maurício no banco, não é descartável. Só que eu falo, olhando questão caixa e contratações gigantes, que é o que esperamos, aí é negociável. Eu acho que, colocando um outro ponto, tá perfeito, na minha opinião, o que a Vicky traz, o que ela fala, mas colocando um outro ponto, Tiagão, pensando um pouquinho diferente de não trazer, mas de manter, por exemplo, os atletas, o Heitor, o Felipe Tereza, da base, porque o Palmeiras precisa fazer 400 milhões. Isso está previsto em orçamento. Vendendo o Maurício, e supondo que isso não traga ninguém, mas que possa manter um desses jogadores que estão se destacando na base, o próprio Eduardo Conceição, que ainda é muito novo, tem 16 anos. Você conseguir manter um jogador desse por mais 2 temporadas, uma para ele subir, a outra para ele se firmar ali, já vale a pena, não vale? Não vai ter negócio. Vale muito. O Maurício, ele veio apontado como uma possível solução para o nosso meio e essa solução nunca aconteceu. O Maurício não conseguiu ser a solução que parecia que poderia ser. Que, aliás, chegaram a prometer pra gente que seria, né? Sempre foi dito que o Maurício era uma aposta do Abel e não deu certo. O Maurício, ele é um jogador correto, mas eu não vejo vontade nele. Ontem mesmo no jogo da Alemanha, cara, ele entrou no segundo tempo, ele perdeu uma bola na ponta esquerda e ele voltou andando. Você acha que falta briga? Será, galera? Vocês concordam com eles que muitas vezes o Maurício... falta vontade no Maurício? Será que não é falta de técnica mesmo? Vocês acham que é técnica que falta nele ou é vontade? Eu acho que falta ele entender coisas que vão além do esporte. O que tá em jogo ali, entendeu? O Maurício é um cara que pra mim parece que pra ele tanto fez como tanto faz. Já disse isso aqui no Link Alviverde. Pra mim falta fome pro Maurício. Falta ele querer mais as coisas. Ele, tecnicamente ele tem recursos. Cara, você vai pra Copa do Mundo e você tem que ouvir do treinador, questionado pela imprensa paraguaia, por que você não põe o Maurício de titular? Ou seja, os caras põem uma fé nele. Deve ver o treinador dizer assim, tá o capitão aqui do meu lado. Pergunta se ele é titular lá no Palmeiras. O Sousa é titular no Palmeiras. Ele não é. Por quê? Pergunta pro capitão. Falta intensidade pra ele. O cara não aguenta jogar 90 minutos dedicado. Ele é jovem, ele se cuida, ele tá sempre em forma, ele não tem lesão. O que tá faltando pra ele? Desculpa, assim, a palavra pode parecer pesado, tá faltando vontade. Tá faltando se entregar um pouco mais. Porque, Vicky, o Palmeiras reformulou e tudo mais e a coisa não aconteceu.
passa pelo fato do Maurício não ter entregue o que se esperava dele. Tinha que ter entregado mais futebol, não entregou, cara, não entregou. Então, assim, quero acreditar, mas 18 milhões de euros pelo Maurício, eu precisaria ver essa proposta aí. Porque você falou que um dos times, um dos alvos, um dos destinos pode ser o futebol dos Estados Unidos. Pra mim é a cara do Maurício. Então, por isso que eu não acho tão difícil, Tiagão, porque lá eles não têm muito essa noção. Então, quando eles estão de olho na Copa do Mundo, que tá acontecendo, inclusive lá, e você vê um país muito inferior, não precisa conhecer futebol. Não precisa. Você pega alguém que não acompanha futebol, você fala, olha, vai jogar Alemanha e Paraguai. No dia seguinte você fala assim, Paraguai tirou a Alemanha. Ninguém acredita. Eu sei, mas assim, eu acho que americano não é tão bobo assim pra pagar 18 milhões de euros no Maurício. Mas italiano é bobo. Não é bobo. Galera, mas é uma loucura, né? Pro Palmeiras é bom, tem que vender por esse valor aí, porque, se eu não me engano, o Palmeiras pagou 50 milhões de reais no Maurício, né? Então tem que vender ele por 18 milhões de euros, tem que aproveitar essa oportunidade. Mas italiano pode ser iludido, o italiano pode ser iludido, ou pode ter alguém interessado na contratação. Mas você acha que é mais fácil o americano ser iludido no futebol do que um italiano? Não, porque eu acho que o americano faz muita conta, velho. Faz conta, mas ele não... a conta dele acaba ficando barata em detrimento ao futebol brasileiro e a possibilidade que eles têm para um jogador que se destacou em Copa do Mundo. Puta, mas 18 milhões, mas o Maurício não se destacou em Copa do Mundo. Ele fez um gol na derrota por 4-1 para os Estados Unidos. De uma seleção que está indo para as oitavas. Não, perfeito, mas se tirasse o Maurício, acho que ia para as oitavas. Mas aí também é você colocar um pouco, Tiagão, o Maurício como um cara muito, muito fraco. E eu não acho ele tão fraco assim. Por exemplo, se você pega ele em alguns recortes, já trouxe aqui a decisão do contra o Corinthians, pegando jogos grandes. Sim. A decisão contra o Corinthians no ano passado, que ele faz gol, ele vai bem nas duas contra partidas. Contra o Botafogo, como eu sempre falo. Todas contra as nossas derrotas ele brilhou. Então, aí faltou mais os demais. Faltou um pouco mais os demais. Contra o São Paulo, esse ano, foi um clássico, ele começou o ano bem, ano passado ele começou o ano bem. Então, assim, eu acho que tudo isso é observado, o desempenho dele no Inter, ele entrava bem, tudo bem que jogando, assim... Vamos lá, ele povoando a grande área, eu sempre defendo ele jogando ali como meio atacante, tendo um coletivo que cria jogadas, ele consegue às vezes flutuar bem por ali, consegue encontrar bons passes. Tecnicamente ele vai, mas falta alguma coisa, Então, mas aí, o que falta muito nele é essa raça, e eu concordo muito contigo. Só que será que esses caras dos Estados Unidos se preocupam com isso? Nem sabe. Até o futebol italiano, olhando essa decadência do futebol italiano. Mas trazendo para os Estados Unidos, não é comum os clubes americanos fazerem contratações de 18 milhões de euros. É só isso que eu tô colocando, entendeu? Clube americano, eu tô para dizer para vocês que eles não pagaram isso pelo Messi. O Messi foi para lá de graça. Entendeu? Não, mas peraí, mas aí só... Galera, mas os americanos gostam de bagre também, né? Levaram a Tuesta. Levaram também agora nem lembro mais daquele... Facundo Torres, né? Levaram o Facundo Torres também. Outro bagre do Palmeiras. Então pra eles não custa levar o Maurício, né? O Maurício é um craque perto de Atuesta, né, galera? Então não é novidade nenhuma dos americanos se interessarem nesse tipo de jogador, né? Agora você liga só no que o Pedrão vai trazer sobre essas informações e do Flaco Lopes também de goleiro oferecido ao Palmeiras, galera. River Plate novamente consultou a situação de Flaco Lopes. Ligaram aí pro Palmeiras, né? Como é que tá? E aí, né? Jogador vai, não vai? E aí? Palmeiras pediu mais de 45 milhões de dólares, tá? Para os argentinos. E os argentinos desistiram, né? Tá duro, dorme. Tá duro, dorme. Flaco Lopes deve permanecer aí no Verdão para a sequência da temporada. Ainda não apareceu nada de concreto do futebol europeu também, certo? Nos valores aí que o Palmeiras deseja, né? Então, provavelmente Flaquito também permanece aí para o segundo semestre. E notícia agora envolvendo o goleiro, porque o goleiro Bento do Al Nassr foi oferecido ao Palmeiras mais uma vez, hein? Novamente aí o staff do goleiro procurou o Palmeiras, tá? E ofereceu o jogador aí pro Verdão. No momento, o que a gente tem aí é que não há nenhuma sinalização por parte do Palmeiras em ter o goleiro Bento para a reserva do Carlos Miguel. O Kaique acabou de chegar, acabou de retornar, melhor dizendo, do empréstimo lá do Nacional. E ainda tem o Lomba, que tem contrato aí com o Palmeiras até o fim deste ano. Ainda não sabemos se o Lomba fica por mais uma temporada ou se realmente
serão os últimos meses aí com o Verdão, tá certo? Mas a intenção do Palmeiras é ter o Kaique como reserva do Carlos Miguel, fechou? É, galera palmeirense, River Plate aí, com todo respeito, interessado no Flaco Lopes. Com todo respeito ao River Plate, galera. O River Plate faz tempo que não consegue ganhar nenhuma Libertadores, né? É um time grande da Argentina, um time cascudo, tem muitas Libertadores, né? Tem mais Libertadores que o Palmeiras, né? Mas, com todo respeito ao River Plate, que é um grande clube, mas o Flaco Lopes não ia deixar o Palmeiras pra jogar no River, né, galera? Eu acho que a prioridade dele é a Europa, né? Ele sonha em jogar no futebol europeu. Então, com certeza, após a Copa pode aparecer aí uma proposta para o Flaco Lopes. Mas para o River, ele não vai mesmo, né, galera? Agora, falando sobre esse goleiro Bento aí, galera. Palmeiras, por que o Palmeiras vai gastar grana em goleiro, né? Já contratou o Carlos Miguel, né? Tem também o Kaique, um grande goleiro do Palmeiras. Grande goleiro, quer dizer, pode se tornar um grande goleiro. Joia da base do Palmeiras. Um goleiro que vai ter oportunidade futuramente no Palmeiras. Então, o Palmeiras está servido de goleiro, na minha opinião. Carlos Miguel, para mim, já provou que é um bom goleiro seguro. Aos poucos está criando casco, está criando experiência. Chegou aí com uma incógnita no lugar do nosso grande Everton. Mas eu acho que o Palmeiras está bem servido de goleiro. É loucura trazer o Bento, que tomou um piruzaço lá na final da Champions League lá da Ásia, né, galera? Que entregou o título do time do Al Nassr. Agora, já acrescentando mais informações sobre o Bento tem 27 anos de idade, ganha cerca de 3 milhões de reais aí na equipe do Al Nassr. O seu valor de mercado aproximadamente está entre 50 milhões de reais. Ele que tem contrato até 2028 com a equipe árabe. Então, é muita grana que ele ganha lá. E é loucura o Palmeiras trazer esse goleiro neste momento. Para mim, o Palmeiras está bem servido. Mas deixa sua opinião aí. Você gostaria de ver Bento com a camisa do Palmeiras? Será que o Palmeiras precisa de goleiro neste momento, galera? Deixa aí a sua opinião. E essa novela do Maurício? Vai, não vai deixar o Palmeiras? Agora tem até time americano e que o futebol americano está de olho nele, da MLS. Para mim, o Palmeiras tem que vender esse jogador, galera. Tem que fazer grana, Palmeiras, porque o Maurício até agora não se provou com a camisa do Palmeiras, não joga nada com a camisa do Palmeiras. Não é à toa que ele é também reserva da equipe da seleção paraguaia. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Alô!